nós vamos conversar um pouquinho sobre a lição, né, do 175, que é mudança. Então, essa leitura vai falar de uma passagem do Evangelho, quando Jesus estava lá pregando, e ele tem que ir a Jerusalém, mas ele primeiro vai passar em Samaria, visitar os samaritanos. Só que ele não é bem acolhido, não, sabe? Ele é rejeitado. Samaria era uma aldeia. Antigamente, na época antes do cristianismo, eles se degladiavam, eles guerreavam. Então, cada tribo, né? Samaria, Jerusalém, por aí vai, eram tribos. E eles tinham um grande conflito entre eles, né? Porque os samaritanos eram povos mesclados, já misturados com outros povos. E os judeus, eles se consideravam puros, superiores, virtuosos, né? Então, vamos ver a leitura para a gente entender esse pedacinho. Então, começa assim: mudança. Não o receberam, porque o seu aspecto era de como quem ia a Jerusalém. Então, vamos lembrar que Jerusalém é considerada assim, uma cidade sagrada, até hoje, né? E um templo espiritual. Uma vez nós estudamos aqui que a Helena disse para todos nós que Jerusalém seria quando a gente estava, né, conectado, e Gerasa também estava na faca, né? Então, quando estamos em Jerusalém, nós estamos com Deus, nós estamos na sintonia maior, né, no plano, né, superior. Digna de nota a presente passagem de Lucas, reparando os samaritanos que Jesus e os discípulos se dirigiam a Jerusalém, negaram-se a recebê-los, né? Jesus mandou os discípulos primeiro arrumar uma hospedagem lá para eles, entendeu? Porque eles caminhavam muito. Para chegar a Jerusalém, eles demoraram mais ou menos uns 3 dias ou mais. Mas então a Jerusalém, a Samaria continua lá, viu, gente? Com poucos moradores, mas está lá intacto, está lá. Identificaram-nos pelo aspecto. Se fossem viajores com destino a outros lugares, talvez lhe oferecesse hospedagem, conforto, alegria. Então, quando eles perceberam que eram simples, andantes, né? Não tinha sedas bonitas, né? Camelos, sei lá o que usavam na época. Então, eram simples caminhantes que iriam a Jerusalém, mas olharam e pensaram: esse não. Não se verifica até hoje o mesmo fenômeno com os verdadeiros continuadores do Mestre? Jerusalém para nós simboliza aqui testemunho de fé. Como eu já disse, Jerusalém é um espaço sagrado, é uma cidade espiritual, né, de muita fé, que os fiéis vão, e lá existem muitos templos, no mínimo tem umas 3 religiões: catolicismo, hinduísmo e por aí vai. Tem para gregos e baianos lá religiões. E basta que alguém se encaminhe resolutamente a semelhante domínio espiritual para que os homens comuns, desorientados e discutidores, lhe cerrem as portas do coração. Os descuidados que rumam na direção dos prazeres fáceis encontram imediato acolhimento entre os novos samaritanos do mundo. Mulheres inquietas, homens enganadores e doentes espirituais, bem apresentados, possuem por enquanto na terra luzida assembleia de companheiros. Então, o Emmanuel, ele nos lembra que ainda existe atualmente os novos samaritanos, não são os velhos, e também nós, né?
suportando esse sentimento, essas discriminação, esse olhar desprezível, jogando pelas aparências, nós também temos nossas porções dos samaritanos. Todavia, quando o aprendiz de Jesus acorda na estrada humana, verificando que é indispensável fornecer testemunho da sua confiança em Deus, com a negação de velhos caprichos, na maior parte das vezes é constrangido a seguir sem ninguém. É que, eventualmente, em tais ocasiões, o homem se revela modificado. Vocês já notaram que quando a gente está para fazer uma mudança, uma transmutação de um estado para outro, a gente, às vezes, encontra muita rejeição, não é? No nosso próprio lar. Às vezes a gente quer que o outro venha com a gente já descobriu que é bom, que a gente já está em outro estado, já saímos aí da onda, né? Do materialismo. E realmente é difícil, né? Criamos, às vezes, muitos problemas com os amigos, com os familiares, que a gente não consegue ser o mesmo, né? Quando a gente dá conta que mudou, que estamos mudando o processo de espiritualização, de entregar nosso coração para Deus, confiar, né, no mundo superior, saber que nós estamos aqui uma breve passagem no corpo, né? Quando a gente descobre isso, a gente, ó, é bom, né? Mas só que tem os conflitos também. Não dá a impressão comum da criatura disposta a satisfazer-se, o homem que já fez a sua transformação, né? É alguém resolvido a renunciar aos próprios defeitos e anulá-los, a golpes de imenso esforço para esposar a cruz redentora que o identificará com o Mestre Jesus. Então, quando pegamos esse caminho da transformação, não é fácil, é um grande esforço, né? É um esforço assim, diuturnamente para conseguirmos trilhar, né? Essa mudança, esse estado, né? de satisfazer-se só fugazmente, né? Essas alegrias passageiras que temos nesse mundo. Então, assim, quando a gente já começa a perceber, começa a fazer as mudanças, a gente vai vendo como que não dá mais para voltar. Às vezes, eu até volto, mas eu fico até muito constrangida, porque não é mais aquilo que eu penso, né? Aquela conversa já não me agrada mais, aqueles hábitos. Eu fiquei refletindo assim, quando que eu comecei minhas mudanças, sabe? É uma reflexão para todos nós. Quando eu comecei assim, quando eu comecei a olhar diferente, né? Sair da multidão e procurar uma coisa que me fortalecesse mais, que fosse essa sensação agradável, que ela fosse duradoura, que ela não fosse tão fugaz como ali, né? Comer um sanduíche de Barra Azul toda terça-feira e tomar, né? Lá nos botecos, shopping, que até hoje eu tomo ainda, que eu ainda... Para por aí, vamos chegar à noite, né? Então, assim, eu me lembro quando eu adorava ir no bingo, gente. Eu adorava ir lá ficar jogando bingo. Meus amigos, todo mundo ia pro bingo. E assim, aquilo ali pra mim era uma diversão, sabe? Eu não tinha muito dinheiro, não. Às vezes eu ia pra fazer companhia e eu sempre ia uma cartela na minha mão. Entende? Então, assim, como que isso, depois que eu comecei a sair, eu não consegui voltar lá mais. Eu não via mais sentido naquilo, né? E outras cositas mais, né, que aconteceu comigo com as minhas mudanças. Então, assim, a coisa vem e quando a gente entrega mesmo, não tem jeito, né? É complicado, né? Algum vício, assim, né? E eu tenho ainda muitas dificuldades. É um esforço mesmo que eu faço para continuar nesse caminho, nesse estado de transformação. Porque
verdade, meu ego, ele é muito preguiçoso ainda. Ele gosta da diversão, ele gosta da coisa fácil, né? Do meu jeito, não ter muito compromisso, com muito horário, né? Eu faço um esforço muito grande. Até na parte, quando eu comecei a frequentar o grupo, né? Muito antes eu tinha muitos convites bons, mas eu não queria saber não. Mas aí foi uma educação para mim tão grande, que aí até educar-me na alimentação, na bebida, porque como eu me entreguei aos trabalhos mediúnicos, eu tinha que me educar. E na parte da alimentação, nossa, como eu fugia da dieta, como eu não me conectava às vezes, né? Às vezes me deixava de vir, às vezes porque eu escorreguei numa comida que eu não podia, num excesso, aí no fundo eu ficava triste. Aí eu fui pensando assim, não, então não vale a pena mais, eu vou ficar mais atenta, né? E aí eu fui melhorando, mas eu ainda tenho muito a caminhar, gente. Sou Madalena, arrependida, mas ainda não estou Só meio arrependido, então vamos lá, gente. O arrependimento não significa mudança instantânea, tem um esforço constante. É a longo tempo, passo a passo, né? Porque a natureza não dá salto, também a natureza é muito difícil. Então, ó, por essa razão, mesmo porta dentro do lar, quase sempre não será plenamente reconhecido, porque seu aspecto sofreu metamorfose profunda. Ele mostra o sinal de quem tomou o rumo da definitiva renovação interior para Deus, disposto a consagrar-se ao eterno e a enxerguer seu coração no grande caminho. Então, é isso, né? Essa transformação, essa metamorfose que a gente passa, às vezes não tem retorno. E o estado, né? O estado assim, de alegria oceânica que me dá, que não vale a pena mesmo voltar lá atrás, não tem mais sentido. É só aquele passinho que você dá, que você amadurece. Então, assim, é se entregar. E quando ele fala lá atrás de levar a cruz, nessa passagem, Jesus já ia seguindo para Jerusalém, porque ele sabia que ele ia ser crucificado. Ele percebeu que estava chegando a hora, né? E mesmo assim os samaritanos não deram hospedagem, não. Sabe quem é esse? Não, né? Esse não. Se for outros que estão passando por aqui, viajando, pensei, nós temos hospedagem. Mas para esse povo aí, que não, né? Que eles não falavam a mesma linguagem. O cristianismo estava no começo dele, né? Eles não estavam na lei de Moisés, os samaritanos não estavam na lei de Moisés ainda, né? Então, essa mudança que a gente percebe, né? Quando ele vai carregar sua cruz, ele se entrega à vontade de Deus. Aí eu fiquei pensando comigo, quando é que eu me entrego realmente à vontade de Deus? Né? Quando realmente eu tenho essa consciência que tudo que Deus mandar eu vou aceitar com resignação? Não aceito não, gente, eu fico desesperada. Quando vem pra mim, eu falo assim, meu Deus, vai sair mais isso, pelo amor de Deus, misericórdia, me tira dessa, entendeu? Sabe? Então assim, eu não estou ainda me entregando à vontade de Deus, porque se eu me entregar, eu vou receber com serenidade todas as provas que vierem para mim, né? Onde que eu estiver, eu vou estar ali fazendo o meu trabalho de uma auxiliar do Cristo, né? Recebendo a vontade de Deus para mim. Então assim, eu ainda tenho muita dificuldade de aceitar. Eu apelo, eu falo assim, não, mas dá mais um tempo, eu ainda não estou preparada, né? Eu não mereço isso. Então, essa cruz, que cruz é essa? Eu não estou assumindo a minha cruz, né? Eu só estou passando ela para frente às vezes, delegando poderes aos outros, pondo a culpa no outro, entendeu? Que ele que é o culpado, não foi eu que causei essa situação, né? A minha reação às vezes é de reagir mesmo, de achar que o outro foi culpado dessa situação que está acontecendo comigo. E não é.
Se eu, né, desejar, se eu querer realmente a mudança, quem tem que mudar sou eu. Né? A cruz vai estar ali, a enxada vai estar lá no cantinho. Se eu não quiser, ela vai ficar aí. Um dia ela vai voltar de novo. Aí às vezes vai ser até pior um pouquinho, né? Deixa passar, né? Vai deixando e a coisa vai apertando pro meu lado. Então, assim, é complicado. Seja feita essa vontade de Deus e carregar a cruz, é um esforço profundo. Né? Às vezes eu acho que é o meu colega de trabalho que me incomoda, que é meu marido que é medonho, que eu não consigo conviver com ele, mas às vezes eu esqueço que eu tenho que modificar. Ele vai continuar no mesmo, mas se eu fazer essa mudança, essa transformação e transmutar o meu comportamento, minha atitude, meu ato, a coisa muda. Né? Porque ali é uma lei, às vezes, a lei ela é imutável, ela está ali. Se você, né, não quiser, continua. Se você quiser mudar também, você que muda a lei. Né? E mesma coisa com os nossos relacionamentos, com o nosso trabalho. Quantas vezes eu tive dificuldade com os auxiliares, né? Não tinha compreensão, não tinha maturidade para entender. Se fizesse uma coisa que eu não gostasse, se mandava embora. Sabe? E assim é nós, tinha um auxiliar dentro de casa. Você não tem paciência de ensinar, mas você vai mandando embora, você não vai ficar com ninguém vai querer trabalhar para você. Até o momento que você para os namoros, eu vou me dedicar. Se eu quero desse jeito, eu tenho que ter a paciência, a tolerância de ensinar. Né? Eu tenho que carregar essa cruz também. Então, essa é essa reflexão que trouxemos para vocês hoje, de falar assim, quando? O que eu posso mudar mais? O que eu posso modificar na minha vida para ser melhor? Né? Para eu receber essa vontade de Deus, de estar conectado, né, com Jesus. Porque eles falam, né, se alguém passou por Jesus, jamais será o mesmo. Né? Porque o mestre é o que cura, é o que consola, é que orienta, que nos leva até o Pai. Né? Então, assim, essa cruz que ele veio mostrar para a gente mirar no exemplo dele, seguir em frente. Né? Estamos realmente conectados, né? No aprimoramento, no aprendizado que é de cada dia. Então, só isso hoje para nós, tá bom? Muito obrigada a todos. Até a próxima. Adorei as fotos.